Olá, sejam bem-vindos ao nosso último vídeo sobre a plataforma do Google Classroom. Então vamos entrar na sala do Google Classroom, Google Sala de Aula. Ok, aqui nós vemos todas as turmas nas quais o aluno está inscrito. Nós vamos entrar nesta primeira turma, que é a turma que eu criei de exemplo. Sexto ano 1, Manuel. Essa primeira tela que aparece é o nosso mural. Aqui a gente vê todos os avisos que o professor colocou para os alunos. Se a gente puxa para baixo, ele atualiza a tela para ver se tem novas notificações. É bom lembrar que o aluno poderia compartilhar seus recados ou avisos aqui na turma, mas a gente pede que apenas o professor compartilhe os seus recados, para que a gente não sobrecarregue os avisos e que não dificulte para encontrar os avisos do professor. Então, aqui, se eu precisar adicionar algum comentário aqui, eu venho embaixo aqui e adiciono algum comentário nessa tela. Então, vamos para a próxima tela, atividades. Aqui embaixo, então, mural, atividades. Aqui nas atividades, a gente vai encontrar todas as atividades que foram postadas. E elas vão estar separadas por tópicos. Então, por exemplo, aqui escrito em azul nós temos o tópico de matemática e embaixo nós temos o tópico de história. É óbvio que aqui só tem 2 tópicos, mas no caso de vocês, vocês vão ter um tópico para cada disciplina, então fica um pouquinho mais difícil de a gente encontrar. Por isso a gente pode usar essas 3 linhas aqui, essa maior, depois embaixo tem uma mediana e embaixo uma menor, para encontrar então os nossos tópicos. Então, por exemplo, eu posso encontrar o tópico de matemática ou o tópico de história. Então, eu clico nele, ele abre e depois eu volto. Do lado nós temos aqui essa pranchetinha e ela serve para a gente ver as atividades pendentes que a gente tem. Então, no meu caso, eu tenho a pendência de uma atividade de resolução de problemas e de uma atividade da guerra do contestado. Flechinha sempre que eu quiser voltar. E aqui esses últimos 3 pontinhos aqui no canto serve para eu atualizar a página, né? Ou enviar um feedback. Aqui a última pessoas é para eu ver os colegas que estão na turma ou os professores que estão na turma. Agora então vamos ver como a gente vai realizar nossas atividades aqui pelo celular. A primeira atividade que a gente vai entrar é esta atividade de história. Então a Guerra do Contestado, vamos clicar em cima dela. Então essa atividade, ela é um fórum. Fórum seria aquela atividade que o professor coloca um tópico e pede que os alunos discutam sobre aquele tópico. Então, nesse exemplo aqui, o professor coloca: Olá, nessa atividade vamos realizar um fórum onde cada aluno deverá colocar sua visão acerca da pintura abaixo, comparando-a com a realidade vivida no decorrer da Guerra do Contestado. Você também pode comentar a opinião de seu colega. E aqui embaixo, quando a gente clica, a gente vê a foto. Então, a gente pode ver essa foto maior aqui, né? E após apreciar essa foto, vamos reduzir ela novamente, a gente pode retornar no botão de retornar do próprio telefone. Pronto. Retornamos. Eu posso olhar o comentário do meu colega que está aqui em cima, clico nele, e agora eu leio o que o colega comentou. E aqui embaixo eu posso colocar o meu comentário, então. Olá, eu concordo com você, mas penso que... Três pontinhos. Pronto. E aí aqui eu poderia desenvolver mais. Eu não vou colocar aqui, só vou colocar isso para que sirva como exemplo para vocês. Clico na setinha aqui para encaminhar. E pronto, já está carregada a atividade lá. Ok, vamos retornar então. Onde que eu retorno? Novamente aqui na setinha. Aqui embaixo eu tenho uma aba que, quando a gente puxa para cima, ela revela algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, adicionar um anexo, marcar a atividade como concluída ou adicionar um comentário particular que seria para o professor. Então, vamos adicionar um comentário para o professor. Digamos que eu não tivesse entendido a atividade, então eu colocaria aqui professor, estou com
dúvidas, o senhor poderia me explicar melhor como funciona um fórum? Pronto. Encaminhei a dúvida para o professor. Já encaminhei, como fiz a atividade lá em cima, eu vou marcar como concluída. Aqui ele vem um aviso que eu não anexei arquivo algum. Então, você não anexou arquivos da Guerra do Contestado, portanto, nada será entregue. Seu professor verá que a atividade foi concluída. Porque eu fiz o fórum, eu postei a minha opinião lá. Então, eu coloco como enviar e então foi enviada a atividade. Se eu precisar, eu posso cancelar envio, e a atividade retorna para eu poder corrigir ela. É óbvio que se o professor já corrigiu essa atividade, não adianta eu cancelar o envio, ele já corrigiu a atividade. Então, vamos marcar como concluída novamente e pronto. Essa atividade está entregue. Vamos retornar. E olhem só a diferença. Agora, eu tenho essa atividade em cinza, porque ela já foi entregue, e em azul ficam as atividades que eu não entreguei ainda. Se eu for aqui nos meus trabalhos, eu vou perceber que uma atividade está entregue e a outra está pendente. Então, vamos retornar na seta. E agora, então, vamos na resolução de problemas. Aí aqui temos, olá, realize o teste abaixo. E embaixo aparece um anexo, que é um formulário. Esse é um formulário automático. E quando a gente clica nele, ele vai abrir um documento, onde a gente coloca as respostas e envia. E automaticamente, esse envio chega ao professor com as respostas que nós colocamos. Então, vamos ver como a gente responde. Resolução de problemas. Obrigatório. Então, tudo que tiver asterisco vermelho é obrigatório responder. Se eu não responder, o documento não vai ser enviado. Então, a primeira coisa é a resposta. Vou colocar o nome de José. No caso de vocês, vocês colocariam o nome de vocês. A turma. A nossa turma lá é o sexto ano 1, a qual eu estou cadastrado. E aqui embaixo eu tenho algumas instruções. Resolva os problemas abaixo. Não esqueça de registrar os cálculos no seu caderno. Então vamos ver o primeiro problema. 1. Para cada espetáculo que realiza, o circo Gente Feliz disponibiliza 360 lugares e vende todos os ingressos ao mesmo preço. Em um determinado dia de espetáculo, observou-se que já havia sido vendido R$ 3.000 em ingressos antecipados, faltando R$ 6.000 para alcançar todos os ingressos vendidos. Quantos ingressos foram vendidos antecipadamente? 100 ingressos, 120 ingressos, 180 ingressos ou 240 ingressos. Então, eu vou fazer os meus cálculos e vou responder a resposta que eu encontrar. É sempre importante a gente fazer a memória de cálculo, porque fica muito mais fácil de a gente responder e também em caso de erro de resposta, eu conseguir entender onde é que foi que eu errei. Vamos dizer que lá na minha memória de cálculo eu encontrei 120 ingressos. Eu respondi e agora eu vou para a próxima pergunta. Então, vocês podem perceber que a primeira pergunta eu podia assinalar uma alternativa e se eu clico numa, ele apaga a outra. Então, não poderia escolher duas alternativas. E na segunda já é diferente, eu vou ter que escrever a minha resposta. Então, na segunda ele diz, João é caminhoneiro e trabalha realizando o transporte de alimentos. No dia de hoje, vai transportar uma carga de 150 sacas de café de 60 quilos cada, e 100 sacas de feijão de 25 quilos cada. Sabendo que seu caminhão pode carregar 2 toneladas ou 2.000 quilos por viagem, como o João pode transportar essa carga, dando o menor número de viagens possível? Então, a gente clica aqui e nós vamos ter que explicar como vai acontecer isso. É óbvio que eu não vou colocar tudo aqui por questão de tempo, mas eu vou colocar uma introdução. Essa carga será transportada da seguinte maneira, dois pontos. E aí aqui eu colocaria como que seria transportada. Então agora vamos enviar essa atividade. Podemos clicar fora para sair daqui e enviar. Pronto, já enviei a atividade. Agora eu posso ver a pontuação, enviar outra resposta, e aí depende, né? O professor provavelmente ele vai pegar a primeira resposta e considerar aquela.
porque sempre que eu encaminho a resposta vai com a data e o horário que eu fiz, ou eu posso abrir a tarefa. Então vamos ver a pontuação. É importante explicar que essa pontuação aqui, ela serve apenas se o professor colocou a resposta certa ou não. E mesmo assim, como nesse caso aqui não foi colocado todas as respostas, então a gente não tem como somar essa pontuação. E a indicação que a gente tem dado para os professores é que eles realmente não coloquem aqui, eles façam realmente a correção depois. Talvez um problema ou outro eles até podem colocar. Mas, por exemplo, essa questão 2 aqui não tem como colocar uma resposta certa ou errada, porque o professor vai ter que avaliar a questão. Mas eu já posso perceber que a questão 1 eu acertei. Então, para isso é interessante, para eu olhar e ver o que eu errei. Então, agora nós vamos retornar. Eu vou retornar aqui pelo botão de retornar do próprio celular. Retorno novamente, mais uma vez. E pronto, chegamos na resolução de problemas aqui novamente. Eu já encaminhei e vou novamente aqui para o meu trabalho. Agora eu vou adicionar um anexo, que pode ser lá do Google Drive, pode ser um link, pode ser um arquivo do meu celular. Eu posso tirar uma foto, eu posso gravar um vídeo para explicar e posso criar um novo documento, um desses tipos de documento aqui, para encaminhar para o professor para responder. Então, digamos que eu vá adicionar uma foto com a minha memória de cálculo. Então, eu vou aqui na captura de imagem e aí eu aponto a câmera para onde eu preciso e tiro a minha foto. Então, ok. Ok. Então, já consegui anexar minha memória de cálculo e agora eu vou entregar a atividade. Enviar novamente e pronto. Está entregue a minha atividade. Então, agora a gente retorna. Podemos ver que tanto matemática quanto história está em cinza e se eu for aqui em seus trabalhos, estão todos entregues. Por último, então, nós vamos aqui nessas 3 linhas e aqui a gente vai ter uma lista com uma série de opções que a gente pode trabalhar. Então, por exemplo, eu posso voltar para as turmas e escolher qual turma. Então, se eu, como pai, tenho mais de um filho que tem mais de uma turma, eu posso trocar de turma por aqui. Vamos entrar novamente e vamos aqui. Nós temos aqui ainda as atividades. E aí aqui vai aparecer as 2 atividades, por exemplo, que eu tenho. E tem as atividades pendentes também, que eu tenho de outros cursos, que eu tenho atividade pendente aqui. Vamos retornar aqui. E agora vamos entrar na pasta do Google Sala de Aula. Quando eu entro aqui, eu estou entrando lá na pasta do Google Drive para ver o que eu tenho guardado aqui. E aqui eu vou entrar na pasta do 6º ano 1, Manuel. Então aqui vão estar os meus arquivos que eu já encaminhei para os professores. Vamos retornar novamente. Agora vamos retornar por aqui, pelo botão de retornar do celular. Ok. Vamos voltar para cá. Então era isso que eu tinha para passar hoje. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Muito obrigado e até a próxima.